Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do videocast Planos Seguros com a seguradora ALM, Seguro para Todos. Aqui a gente fala sobre temas que vão te dar muitas informações para você ter uma vida mais longa, mais saudável e, é claro, mais informada. Quem está mais uma vez aqui na minha companhia é a Head de Marketing da seguradora ALM, Cris Racier. Mais uma vez, muito obrigada, Cris. Sempre bom ter você aqui com a gente. A ALM que agradece estar presente aqui na Band e hoje com um convidado tão especial, né? Que a Duda vai apresentar agora. Um convidado muito especial mesmo para falar de um assunto que, se já era tema há 20, 30 anos atrás, atualmente é ainda mais importante. A gente está recebendo hoje o delegado federal e também ex-deputado federal Marcelo Itagiba, que tem muita atuação nas forças de segurança aqui do Rio de Janeiro, um histórico extenso também, né, do nosso país, não só do nosso estado. Mais uma vez, queria, assim como a Cris falou, um convidado muito especial, então queria agradecer sua presença aqui no nosso videocast. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês, para a gente bater um papo naquilo que interessa a todo mundo no país, não só na cidade do Rio de Janeiro, que é a questão da segurança pública. As pessoas se sentem inseguras e precisam de uma resposta das autoridades públicas que têm essa responsabilidade. E eu acho que a gente vai fazer aqui é trocar algumas ideias sobre isso. É um tema realmente muito interessante que acho que não só na boca das pessoas, mas no dia a dia. As pessoas vivenciam a questão da segurança, ou melhor, em alguns pontos, em alguns dias, a insegurança pública aqui no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país. Queria começar te perguntando para os nossos telespectadores ouvintes aqui que vão assistir a gente no YouTube e também acompanham já a Band News FM, toda a sua área de atuação ao longo desses anos na parte da segurança pública. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Bom, eu comecei como delegado de Polícia Federal, né? E a minha primeira área de atuação foi o Rio de Janeiro. Trabalhei alguns anos aqui na Delegacia de Entorpecentes da Polícia Federal. Depois eu fui removido para São Paulo, onde trabalhei também na área de combate aos entorpecentes. Posteriormente, eu fui o diretor nacional de inteligência da Polícia Federal e depois, na sequência, superintendente da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro e depois vim ocupar a Secretaria de Segurança Pública. No término da minha gestão como secretário, eu me tornei, por eleição, deputado federal. Então, essa é a minha trajetória, vamos dizer, profissional e política. Quais são os principais desafios, acho que você teve durante a sua atuação, antes da gente falar de agora, que você teve durante a sua atuação nas forças de segurança? Olha, a Polícia Federal é um órgão estruturado a nível nacional, então nós tínhamos atuação em várias questões que envolviam mais de um estado da federação e muitas vezes o tráfico internacional, principalmente nessa área que eu trabalhei, que é a área de entorpecentes. Então nós trabalhamos operações em São Paulo, operações no Mato Grosso, operações no Rio de Janeiro, operações no norte do país, ou seja, uma atividade global, né, voltada para a segurança. E sempre nessa questão das drogas. Posteriormente a gente se fixou na cidade do Rio de Janeiro como superintendente e aí eu coordenei alguns trabalhos aqui também. Em seguida, a Secretaria de Segurança Pública, né, onde todos os problemas acontecem e tudo recai lá. E a gente procurou fazer um bom trabalho, batemos alguns recordes de apreensões de armas, de prisão de líderes de facções criminosas, né, que é o objetivo de quem tem que trabalhar nessa área. É tirar de circulação as cabeças, porque desarticulando as cabeças você faz com que os membros não funcionem. E foi assim, foi feito durante a nossa gestão. A gente fala muito você fala sobre recordes, números que são muito bons. Quanto mais prisões a gente tem, melhor. Quanto mais apreensões a gente tem, melhor. Mas acho que isso também revela um grande problema. Que a gente tem mais armas circulando, a gente tem mais criminosos nas ruas e, infelizmente, são recordes que são batidos o tempo todo, né? As armas circulam pelo nosso país, as armas e as drogas, muito livremente. É verdade. E tem uma questão que é muito importante. Além do aumento de apreensões, porque está aumentando a entrada de armas e de drogas, nós temos uma integração e uma articulação entre a criminalidade organizada, que hoje atua de forma organizada em todo o país. Então nós precisamos organizar as nossas forças de segurança para fazer esse tipo de atuação a nível nacional, de forma integrada, para tirar de circulação
esses bandidos fortemente armados que oprimem a população. Agora, não adianta você fazer esse tipo de ação e você ter ainda a sensação de insegurança por parte do cidadão, que é uma insegurança psicológica. Se você perguntar para as pessoas que estão nos ouvindo quem já viu um assalto, talvez 80% das pessoas dirão que já viu. Se já sofreu um assalto, talvez 60% das pessoas digam que já sofreram. Então, essa sensação de insegurança também precisa ser, vamos dizer, administrada, né? Você precisa dar ao cidadão a consciência de que, além de algo estar sendo feito, ele está melhorando na sua psicologia, né, no seu psique, né, de como ele encara essa situação. E eu acho que a gente vive em uma cidade de desordem urbana, na verdade, né? Então tudo começa, e aliás os americanos já disseram isso na cidade de Nova York, com aquela questão das janelas quebradas. Se você tem uma janela quebrada, aquela questão vai sofrer ainda mais deterioração. Eu vi um estudo recente muito interessante de um carro que foi largado em Palo Alto, na Califórnia, que é o Vale do Silício, né? E ficou ali abandonado. E um outro que foi largado no Brooklyn, em Nova York. Esse do Brooklyn, em Nova York, no dia seguinte já estava depenado. Esse que ficou em Palo Alto, dois carros exatamente iguais, era um estudo sociológico, né? Demorou mais de uma semana para acontecer alguma coisa. E só aconteceu porque os próprios experimentadores quebraram uma vidraça para provocar, por parte da população, fazer alguma coisa. Então, isso tem a ver com a sensação de insegurança. Então, eu acho que é importante a gente trabalhar tanto a questão do combate à criminalidade, como da ordem urbana. Então, o primeiro estágio da vida das pessoas é a cidade onde ela mora. Então, se você for ali comigo na rua agora, você vai ver bicicletas andando na calçada, motocicletas na contramão, né? Carros avançando sinal e ônibus avançando sinal. Você vê pessoas sendo atropeladas porque olham para a mão de direção que estão atravessando e vem uma bicicleta em direção contrária e atropela uma senhora que esteja atravessando a rua. Então, essa desordem urbana precisa ser combatida. Essa desordem urbana precisa ser enfrentada. E, infelizmente, o município do Rio de Janeiro não tem feito absolutamente nada nesse sentido. Outra coisa são as populações de rua, que geram uma sensação de insegurança por quem anda nas ruas da nossa cidade. Então tem muitas coisas que estão no âmbito da prefeitura que precisam ser feitas. E aí depois você tem o segundo estágio. O segundo estágio é a criminalidade normal que você tem em qualquer cidade do mundo, que é aquela do batedor de carteira, né? Até do assalto à mão armada pode acontecer, né? E aí você tem um outro estágio da criminalidade, que são grupos fortemente armados que submetem populações, né, para impor o seu terror, para tirar recursos daquela comunidade. Aí tomam conta do gás, tomam conta da eletricidade, tomam conta da internet, né? Ou seja, fazem um terror para dominar determinadas áreas da sociedade. Isso precisa ser enfrentado e combatido. Eu fico muito olhando esses grupos que ficam defendendo que o criminoso tem que ter um atendimento especial. Eu me preocupo muito mais com as vítimas do que com o criminoso. Acho que, em primeiro lugar, nós temos que olhar para as vítimas, para as consequências do que as vítimas sofrem, do que as famílias dessas vítimas sofrem, para depois a gente poder cuidar daquilo que é importante, que também é dar condição própria para que esses bandidos tenham uma possibilidade, entre aspas, de recuperação num sistema prisional que, de fato, dê alguma coisa diferenciada. O que a gente não pode ter é esses bandidos praticando crime sendo protegidos por uma parcela da sociedade que não compreende as vítimas que sofrem com essa violência. Delegado, baseado nisso, eu gostaria até da sua opinião a respeito do armamento da Polícia Civil, que a gente sabe que isso está para acontecer, e eu gostaria da sua opinião, né, a respeito disso. Não, a Polícia Civil, se você for olhar a evolução, o armamento da polícia evoluiu com o armamento da criminalidade.
para poder fazer um enfrentamento da criminalidade, foi preciso que os policiais se armassem também de forma adequada. E os governos vieram fazendo alguns investimentos nessa área. Até brinca-se, né, na criminalidade, quando você ouve um tiro de fuzil 5.56, eles chamam de melicinha. Só respeita o barulho do fuzil 7.62, que é um pancadão, né, que eles chamam de pancadão. Então, essa escalada do tipo de munição e do tipo de criminalidade nos faz remeter a que esses grupos, na verdade, são grupos terroristas armados, fortemente armados, né, com armas importadas, com armas provenientes de fora do país, né, aterrorizando a população e confrontando a polícia. A polícia não troca tiros porque quer trocar tiros, ela troca tiros porque ela é recebida a tiros por esses grupos armados. Sim. Em uma coletiva, inclusive, da Polícia Militar, as autoridades, na verdade, em todas que a gente tem das secretarias de segurança, fala-se muito sobre a chegada de armas de outros países aqui no Brasil e levanta-se a pauta das fronteiras. A gente tem esse lado, mas a gente também tem a característica particular da milícia que pega peças de fora justamente para conseguir equipar e dar mais potencial para as armas deles. Então, eles conseguem colocar peças especiais nesse armamento para, como você falou, tentar ter uma superioridade em cima das forças de segurança, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Como combater isso? Porque parece que a gente enxerga aqui, mas o problema está muito lá embaixo. Essa questão das fronteiras, eu sempre tive uma visão mais cética, né, do que as pessoas que dizem, não, fecha as fronteiras e nós não vamos ter mais problemas. Só que ninguém se lembra de que as fronteiras do Brasil são extensas com vários países, além do nosso litoral, né? Por exemplo, Ponta Porã, né, você atravessa uma rua, né, e está em Pedro Juan Cabaleiro. Não tem um órgão de fiscalizador de fronteira, não tem um ponto de checagem, é meramente atravessar uma rua. Então eu digo o seguinte, e as armas entram desmontadas, entram em malas de ônibus que as pessoas vêm para o nosso estado, e tem as importações, obviamente, que têm que ser combatidas com inteligência, né? Os grandes fornecedores desse tipo de armamento, a gente sabe que muitas vêm do Paraguai, algumas vieram dos Estados Unidos e outras vêm da Europa. Então, com a integração da polícia brasileira com as polícias internacionais e um trabalho de inteligência, você consegue desarticular essas quadrilhas. Algumas já foram desarticuladas, mas na verdade o que você tem que fazer é combater essa criminalidade que está armada, ir para cima deles, fazer o enfrentamento e demonstrar a eles que eles têm que se preocupar com o Estado, que o Estado é mais forte do que qualquer bandido. O problema é que às vezes a gente tem tido uma reação muito particular também dos criminosos. Eu acho que entra até no que você falou de serem terroristas, de agirem como? De sempre colocar a população na linha de frente. A gente vem acompanhando as últimas operações e ações que vêm sendo feitas, as linhas amarela, vermelha e Avenida Brasil são sempre paradas, justamente porque os bandidos atiram nessa direção ou param o trânsito justamente para frear a ação e a expansão, a evolução dos agentes. Qual é a principal dificuldade de equilibrar isso? Enfrentar o bandido, mas não deixar que as vítimas, que a população sofra as circunstâncias? Olha, a população infelizmente está entre um fogo cruzado. E muitas das vítimas na população são tiros que partem dos próprios criminosos em direção à população para atribuir à polícia, né, a prática de tiros indiscriminados. Mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que tudo na vida tem solução. Então o que falta, na verdade, é vontade política nacional para fazer esse enfrentamento. Eu tenho uma proposta. Tentei implementá-la quando eu fui superintendente da Polícia Federal. Infelizmente, o governo do Estado, à época, achou que seria uma interferência federal, né, na ação da Polícia do Estado e foi a Brasília contestar a minha ação. Depois, quando eu me tornei secretário de Segurança Pública, também tentei fazer, e aí o governo federal era o mesmo daquele que estava no Rio naquele momento. Também impediu, né, que a gente prosseguisse com esse trabalho. Eu defendo a constituição de algo que a gente está começando a ver agora, de uma força-tarefa integrada por todos aqueles que têm corresponsabilidade no processo de segurança pública do nosso país. Porque extrapolou, não é mais segurança pública, é uma questão de segurança nacional. Até porque o dinheiro agora está indo para postos de gasolina, está indo para atividades lícitas,
né? E está indo também para o processo político, para o poder político. Então é uma questão de segurança nacional. Então eu defendo que mais ou menos 1.000 homens sejam separados para fazer esse trabalho. Então eu defendo que nós tenhamos 100 homens da Polícia Federal escolhidos, 100 da Rodoviária Federal, 100 da PM, 100 da Polícia Civil, 100 da Receita Federal, para a gente ir atrás do dinheiro, 100 da Marinha, 100 do Exército, 100 da Aeronáutica, 100 do COAF e 100 da ABIN. Aí nós teremos uma força-tarefa que trabalhará com inteligência e pontualmente na desarticulação desses grupos fortemente armados. Só vai fazer operação contra esse grupo fortemente armado esses 1.000 homens. O demais policiamento desce para as ruas para fazer a segurança do cidadão no dia a dia. E é isso que o cidadão precisa sentir, que tem uma polícia na rua que não está ali, ou um guarda municipal na rua, que não está ali com um telefonezinho na mão, fazendo texto, mensagem de texto. Ele está ali fazendo um policiamento preventivo. Ele está ali ativo, olhando, né, se antecipando à ação da criminalidade. Nós tivemos no passado, na década de 60, na década de 70, as delegacias de vigilância que faziam exatamente isso, né? Iam para as ruas para prevenir que o crime não acontecesse, né? Abordando pessoas suspeitas, né? Evitando que a criminalidade tivesse a liberdade que hoje tem. Então, com esses 1.000 homens, nós teríamos de quem cobrar, teríamos como fiscalizar, né? Porque só esse grupo faria as intervenções. Obviamente que remunerados adequadamente, aquartelados, né? Ou seja, um grupo especial mesmo para fazer a diferença. E obviamente que você não vai resolver o problema do crime, que o crime é um problema social, mas você vai fazer com que essas pessoas que estão na criminalidade passem a temer o Estado, porque hoje elas não temem, elas vão para o enfrentamento. É isso que eu ia falar, acho que não tem, até, perdão, Cristian. Delegado, a questão do armamento da Guarda Municipal, pode ser uma ação eficaz? Isso vai acontecer? Olha, eu acho que sendo um órgão do Estado, né, o Estado-município, e é uma guarda voltada para proteger o patrimônio da cidade, né, eu acho que ela pode ser armada. O que eu crio de dificuldade nessa questão é porque armar um grupo e não armar toda a Guarda Municipal. Porque seria só uma parte dela, correto? Só uma parte dela. Exato. Então é criar, né, divisões dentro de uma corporação. A Guarda Municipal de São Paulo há muitos anos é armada e auxilia o policiamento na proteção do cidadão. Eu acho que a Guarda Municipal ela tem um papel fundamental, principalmente que o trânsito hoje é obrigação da Guarda Municipal. Aonde você vê um guarda municipal em alguma esquina fazendo alguma coisa relacionada a trânsito? Se você andar agora, por exemplo, por uma via da Zona Sul, na Nossa Senhora de Copacabana, você vai ver as 2 faixas de ônibus, não é isso? E 2 faixas são para automóveis. Só que a da esquerda estão todos os carros ali estacionados, parados e ninguém fazendo absolutamente nada. E como eu vou voltar a dizer aquela questão das motos, na contramão, em cima da calçada, isso tudo é uma obrigação da Guarda Municipal. Eu não tenho nada contra eles serem armados, muito pelo contrário, acho que eles podem e devem ser armados. Eu só acho que não deve ser um grupo sim e um grupo não. Porque até o bandido vai dizer que quem é o que está armado e quem é o que não está armado. Né? Você vai botar em perigo aquele que não está armado. Sim. Mas aí sendo até entrando nesse assunto mesmo. A questão dos guardas que vão estar armados, eles vão receber um treinamento específico. Você acha, então, que todos eles deveriam receber o mesmo treinamento? Ou a gente dá a arma e depois Com certeza, tem que ser armado, mas tem que ser preparado para a utilização da arma. E eu até digo mais, se fosse prefeito da cidade do Rio de Janeiro, eu não daria a esses guardas municipais o uso de pistolas, por exemplo. Porque a missão deles não é ir confrontar o crime. Daria a eles revólveres, que é um instrumento de proteção da atividade daquele guarda municipal e para que ele também não dispare tiros ou tenha um problema com uma pistola. Então eu defendo que se a Guarda Municipal vai ser armada, que ela fosse armada com revólveres, treinado para a utilização da arma, e a arma tem que ser a última ratio, tem que ser só em casos de última instância. Eu gostaria até que o Dr. Marcelo nos contasse, a gente estava conversando ali nos bastidores,
eu estava elogiando, né, as operações de sucesso, a gente comentando como deve ser gratificante, né, uma super operação nível nacional que ele já vivenciou, já comandou pelo Serviço de Inteligência nível nacional. Então eu falei, né, o quanto deve ser incrível, e eu assisti alguns cases seus de operação de sucesso, como Navalha na Carne, que um ato de tanta coragem, né, uma operação tão corajosa quanto tantas outras. E eu queria que o senhor nos citasse algumas operações de sucesso, como que foi, porque eu acho que as pessoas têm curiosidade em saber como aquilo aconteceu. Sim. E como acabou. O pessoal gosta de história. Gosta. Mas, na verdade, a Operação Navalha na Carne é algo que eu entendo que é fundamental nas estruturas de comando das polícias. Você tem que cortar na própria carne, né? Você não pode ter ao seu lado um bandido fardado de policial. Exato. Né? Então, o criminoso, ele é criminoso, mesmo que ele esteja vestindo uma farda. Tem um ditado que diz o seguinte: a ocasião faz o ladrão. Eu não acredito nisso. O ladrão já nasce feito. Ele não precisa da ocasião para se tornar ladrão. Ele já nasceu feito. Então, o policial que é bandido, ele já nasceu bandido. Ele não está bandido em função de uma oportunidade de ser policial. Então, eu acho que esse indivíduo tem que ser afastado. Acho que as corregedorias têm que funcionar de forma firme para tirar de circulação. Você imagina você fazer uma operação ao lado de um policial que está vendido àquela boca de fumo onde você vai atuar. Primeiro, a boca de fumo vai estar avisada, né? Segundo, você está arriscado a tomar um tiro pelas costas. Então, esse é um traidor da corporação, é um traidor do colega policial e é um traidor da sociedade. Esse não merece o nosso respeito, esse tem que ser afastado. E esse foi o objetivo da Operação Navalha na Carne, quando eu estive secretário de Segurança Pública. Mas tem outras operações que eu vim fazer aqui no Rio de Janeiro também, que foi a Operação Mosaico, por exemplo, onde, de forma integrada, em força-tarefa, nós desarticulamos uma quadrilha que fazia tráfico de drogas no nosso estado. Até morreu um dos bandidos, que era pai de um deputado estadual à época, que era o tal do Turinho Turco, né, de Marechal Hermes, né, e outras operações operação contra a máfia. Você vê que as pessoas gostam de história. Você sabe que o Giuliani, que foi prefeito de Nova York, se tornou famoso porque ele fez a investigação da máfia americana. Mas quem deu as condições para que ele fizesse essa investigação de forma efetiva foi a Polícia Federal do Brasil, em uma operação que eu participei, que é a operação que prendeu o Tommaso Busqueta, né, e prendeu o Gaetano Badalamenti na Espanha. Com isso, o Busqueta foi para a Itália, eu entreguei ele ao juiz Falcone. Ele fez uma delação premiada, né, ganhou uma nova identidade e com isso permitiu ao Giuliani se tornar famoso para depois se tornar prefeito da cidade de Nova York. E ele fez uma revolução na polícia de Nova York, né? Ele com, acho que é o Braxton, se eu não me engano, que era o chefe de polícia dele, o comissário de polícia dele, fizeram essa questão das janelas quebradas, essas coisas todas, foram eles que fizeram e deram uma reformulação e uma repaginada na cidade de Nova York, né? Você tinha uma alta criminalidade na época e a coisa reverteu completamente. E eu acho que a gente tem condições de fazer isso no nosso país. Você acha que o setor de inteligência pode ser crucial para essa evolução? Eu acho que não se faz polícia sem inteligência. Deixa eu te dar um exemplo. A Polícia Civil faz investigações e ela tem um inquérito policial, né, que é encaminhado à Justiça. O inquérito policial é um ato de inteligência. Se você souber trabalhar um inquérito policial, você vai colher dados, né, e esses dados transformados em informação que serão apresentados ao Ministério Público, que por sua vez apresenta ao juiz. Então a atividade policial em si já é uma atividade que demanda a inteligência policial. Mas sem inteligência você não vai fazer nada, você vai ficar correndo atrás do próprio rabo. Então a inteligência é isso, é você estruturar uma operação, escolher os alvos, buscar os informes, transformar esses informes em informação e transformar essas informações em ação que tire de circulação a criminalidade. Até porque se
a polícia não evoluir na questão da inteligência, do outro lado os bandidos estão evoluindo, né? Não, com Se eles certeza. estão cada vez mais aprimorados nos armamentos, eles também estão em tecnologia. A gente vê o uso de drones por eles, assim, descontroladamente. Por isso que eu defendo que a gente tem que ter Receita Federal na investigação, a gente tem que ter a Agência Brasileira de Inteligência, que tem os profissionais formados em processar inteligência, em processar informações, né? Por isso que a gente tem que ter o COAF, né? Que é o órgão que fiscaliza, né, as remessas de valores e de dinheiros, né? O sistema bancário, né? Então a gente precisa ter essa integração. Aí, a partir daí, você consegue fazer a diferença, que é não só correr atrás do bandido, mas se antecipar os seus movimentos. E essa integração, a gente mencionou muito também aqui ao longo da fala, a questão política. Interesses políticos se misturam com segurança pública. Isso é fato. Como que foi para você estar de um lado e do outro, ou dos dois ao mesmo tempo? Não, na verdade, eu sofri as consequências da política, né? Quando o PT assumiu o governo federal, no primeiro mandato do presidente Lula, o diretor-geral escolhido à época foi o Dr. Paulo Lacerda, e eu fui à posse dele na condição de superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, e o Dr. Paulo Lacerda pediu para que eu fosse ao gabinete dele logo após a posse. E eu fui ao gabinete dele, isso é uma historinha, e é uma história verdadeira, e ele disse: olha, Itagiba, você é altamente qualificado, você é preparado, você reúne todas as condições. Se o resultado da eleição fosse outro, talvez você que tivesse escolhido sentado aqui nessa cadeira, porque o Lula disputou aquela eleição com o Serra e eu havia trabalhado com o Serra no Ministério da Saúde. Fui criar uma área de investigação de falsificação de produtos. Olha como a gente está aí. Hoje Bebidas, né, e remédios. Você sabe que 7% dos remédios produzidos no mundo são falsos. Gente. Então, por essa questão, ele disse: olha, mas você não pode permanecer na superintendência do Rio de Janeiro. E eu disse: se eu tenho essas qualificações que você diz que eu tenho, eu não estou entendendo. Você é meu colega e você tem a obrigação, então, de defender o seu colega na atuação. Mas é uma decisão política. Eu falei: eu não te reconheço como agente político do governo, quero falar com o ministro. E fui conversar com o ministro. E o ministro me disse que era fato, e eu tinha uma boa relação, que era o ministro Márcio Tomás Basto. Era, na época, uma pressão do Lula, Zé Dirceu e Sarney, né? Então, em razão disso, eu acabei dizendo a eles que eu iria permanecer só até eu completar meus 2 anos. Foi quando eu recebi o convite para ir para a Secretaria de Segurança Pública, e aí o Márcio ficou muito satisfeito, o ministro Márcio Tomás Basto falou: faço questão de a sua posse, porque se a gente politicamente não pode lidar com você aqui, eu faço questão de lhe dar o meu apoio moral, porque eu lhe conheço, e eu vou na sua posse no Rio. Quando eu vim tomar posse no cargo de subsecretário primeiro, o Márcio veio ao Rio de Janeiro. Então, esses são os reveses da política, a política interferindo. Como eu vejo agora, está todo mundo preocupado com as pesquisas de opinião que dão à segurança pública como a principal preocupação do eleitor. Aí você começa a ver o governo federal se mexendo, fez uma PEC. Até parece que uma PEC vai resolver o problema da criminalidade. PEC é um projeto de emenda à Constituição. Tudo aquilo que está na PEC, praticamente, está na legislação infraconstitucional. O que se precisa fazer na PEC é fazer o que se faz com a saúde e com a educação. Existe verba discriminada na Constituição, um percentual do orçamento tem que ser aplicado obrigatoriamente em saúde e educação. Por que não segurança pública, se a razão de ser primeira do Estado é prover segurança, educação e saúde? Então, nesse tripé está faltando a segurança ter os recursos suficientes para poder se estruturar melhor e para poder combater melhor a criminalidade. Então, essa é a questão. Na parte política, quando eu estive deputado federal, eu fiz alguns projetos de lei importantes que eu achei que ajudariam na segurança pública. Até um projeto de unificação das polícias, fiz um projeto também no sentido de mudar o sistema repressivo penal brasileiro, né? De forma a que a gente desse a cada um a sua atribuição. Eu achava que as contravenções penais estão esquecidas e elas precisam ter uma atuação mais firme por parte do Estado. Fiz até uma PEC interessante, essa bem política, que acabava com o foro privilegiado, com o foro por prerrogativa de função, para que todos os brasileiros fossem efetivamente iguais perante a lei, ou seja, todos
respondessem perante o mesmo juiz. Acabar com esse negócio de vai para o Supremo, vai para o STJ, entendeu? Se você cometeu um crime, você tem que responder. Se você é acusado da imputação de um crime, você tem que responder. Não num foro privilegiado porque você é deputado, porque você é senador, porque você é secretário de Estado, porque você é ministro de Estado. Você tem que sofrer as mesmas consequências da população em geral. No dia que a gente tiver isso, com certeza a gente vai ter as pessoas com mais temor da justiça e menos sem vergonha. Sobre essa questão das leis, também se fala muito hoje, é uma fala comum dos representantes das forças de segurança. A gente prende e a lei solta. Como mudar isso? Porque toda vez que a gente vai ou acompanha as notícias, o noticiário da violência pública aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito raro você pegar um criminoso que não tem anotações ou passagens pela polícia. Como combater esse problema que se torna crônico? A gente já viu criminoso com 80 passagens pela polícia e mesmo assim estava solto. Você vê, antigamente o preso em flagrante, por exemplo, né, você tinha 24 horas para comunicar essa prisão em flagrante ao juiz, né, comunicava ao juiz e o juiz tocava o dia a dia até o processo ser julgado. Aí criou-se a tal de audiência de custódia, né, onde você tem que apresentar ao juiz, para o juiz decidir se aquele indivíduo vai permanecer preso ou não vai permanecer preso. Então começaram a afrouxar. Aí criaram as tais das tornozeleiras eletrônicas. E hoje você não tem um sistema de controle das tornozeleiras, porque os equipamentos são falhos e os equipamentos que fiscalizam as tornozeleiras não são suficientes para essa fiscalização. Então a gente vai mudando as leis sempre pensando no lado do criminoso. E eu acho que a gente tem que pensar, como eu disse no começo do nosso papo, né, na vítima. Porque eu quero aquele indivíduo afastado da sociedade para que ele não volte a delinquir e para que ele não bote a minha vida em risco, porque eu vou ter que ser testemunha contra ele no processo crime que ele vai sofrer. Então, eu acho que há uma leniência muito grande por parte de setores do Poder Judiciário, né, e mesmo da legislação em relação aos criminosos, em relação aos bandidos. Você viu aquela do Supremo Tribunal Federal que impedia a polícia de fazer operações. O que sabe um ministro do Supremo Tribunal Federal, sentado em Brasília, no seu gabinete de ar-condicionado, o que se passa na cidade do Rio de Janeiro, o que se passa nessas comunidades, o que é esse indivíduo fortemente armado. Nós temos, inclusive, um ministro do Supremo Tribunal Federal, um excelente ministro, o ministro Luiz Fux, né, que sofreu na pele as consequências, quando era desembargador aqui no estado do Rio de Janeiro, de bandidos que invadiram a sua casa em Copacabana, né? Então, esse conhece o problema. Outros não conhecem porque não viveram isso. Então, ficam trabalhando na abstração, trabalhando no ideal. Nós não estamos na Suécia, nós estamos no Brasil. E eu acho que essa realidade é que precisa ser vista. Então, acho que as leis têm que ser votadas no sentido de serem mais duras em relação ao criminoso e mais benéficas em relação à vítima. Nessas determinações, inclusive, sobre avisar sempre aos ministros a questão das operações acontecendo, batia-se muito na tecla, ou como justificativa dessas determinações, a questão das unidades de saúde e das unidades de ensino, como elas são afetadas durante as operações. E isso é fato, a gente tem, sempre que a gente tem uma operação, a gente tem um fechamento e o funcionamento desses locais impactados. Como tentar reduzir o impacto nesses locais, porque às vezes as cenas que a gente vê na internet, por exemplo, os vídeos que viralizam muito rápido são de pessoas dentro das unidades de ensino e dentro das unidades de saúde, abaixadas no chão, fugindo de tiroteio. Como proteger essas vítimas dentro desses locais? Eu acho que é trabalhar com inteligência, evitando o máximo possível o confronto, pegando de surpresa. Você mesmo me narrou hoje uma história, né, de que houve uma prisão, né, de milicianos, né, e essa prisão aconteceu porque um estava no WhatsApp e os outros estavam dormindo. Então é ter a inteligência para fazer uma operação da melhor forma possível. Obviamente que você não vai deixar de fazer porque você vai ter confronto. O confronto, quem provoca não é a polícia, quem provoca é o bandido. E como é que você vai fazer, então, para evitar que a milícia tome uma área do tráfico, ou o tráfico, uma facção tome a área da outra, fortemente armado, e vai fechar a escola e vai fechar hospital ou clínicas nessas comunidades? Como é que faz? Eles vão pedir também autorização ao ministro do Supremo para poder fazer as suas ações? Porque não é só a polícia que cria esse tipo de problema.
Os próprios criminosos entre si. E aí hoje eu fico vendo, na verdade, o interesse político predominando, né? Então aí a gente vê a discussão do secretário de saúde do município, querendo discutir com o secretário de segurança pública, aliás, um excelente secretário de segurança pública que nós temos, meu colega, delegado da Polícia Federal, tive o prazer de trabalhar com ele na época que eu fui superintendente, ele chefiou a minha área de entorpecentes durante um período, fizemos uma operação importantíssima junto com a Polícia Civil na época, que foi a Operação Camisa Preta, onde tiramos de circulação o E, que era o grande bandidão daquela época. Então, nós estamos aí vendo esse bate-boca que não leva a nada. O que nós temos que ter é integração, é união. Se vai haver um problema, nós temos que ter condições de poder avisar, mas não avisar para que seja avisado o traficante de que nós vamos fazer a ação, né? Então, é importante a gente preservar a vida de terceiros, mas aqueles terceiros estão submetidos a esses grupos fortemente armados em função de uma força interna que oprime aquele cidadão. Então, como é que você faz? Tem uma pessoa sequestrada, você não vai subir para tirar aquela pessoa do cativeiro? Você vai ligar para o ministro do Supremo para pedir uma autorização ao ministro do Supremo para poder entrar, para tirar aquele indivíduo que está no cativeiro, que você recebeu informação agora? Como é que você faz? Então, são essas questões que eu coloco que devem ser debatidas. Eu acho que cada um tem um ponto de vista, mas eu acho que a criminalidade tem que ser enfrentada e cada vez mais eles vão avançando, ganhando espaço. Hoje estão no poder político, estão assumindo posições de poder no poder político. E isso será transformado o Brasil num narco-país. A gente até ainda mencionando o comportamento dos grupos criminosos, a gente também consegue perceber hoje que pode ser uma estratégia usada por eles estar nesses locais, estar nas proximidades das unidades de ensino e das unidades de saúde. Há pouco tempo também foi preso um criminoso, o CRIA, ele morava do lado de uma clínica da família, justamente para dificultar o acesso dos policiais. Você acha que os criminosos colocam realmente hoje a população em esses locais mais visados, escolas e clínicas da saúde, como escudo para a polícia? O bandido não está preocupado com a comunidade. Ele não é mais um cria da comunidade que está preocupado com o seu entorno. Hoje são pessoas que tomam comunidades para explorá-las economicamente. E aí, fazendo um paralelo com essa sua colocação que eu achei pertinente e inteligente, eu vou me remeter hoje. Hoje foram libertados os reféns israelenses, né, que estavam submetidos ao Hamas, né? Israel foi atacada, 1.000 e tantas pessoas morreram, outros tantos, quase 400, foram sequestrados, vários morreram e hoje conseguiram devolver os 20 que estavam vivos, os últimos 20. Como é que faziam essas organizações terroristas, o Hamas principalmente? Montavam o seu quartel-general, seus túneis, a partir de hospitais. E aí, quando aconteciam ações que resultavam na explosão de áreas próximas aos hospitais ou até mesmo em hospitais, acontecia não é porque Israel queria explodir hospitais e matar crianças. Acontecia porque esses indivíduos não tinham o menor comprometimento com a sua população. Eles querem que a população se exploda, porque eles estavam ali em áreas que deviam estar protegidas, levando essas populações a risco. Então se colocou uma coisa muito inteligente, muito pertinente, que é essa colocação de que os bandidos também aprenderam com esses terroristas a se colocarem em locais onde eles acham que não serão mais incomodados. Para a gente caminhar para o nosso fim, acho que a gente poderia ficar falando de segurança pública aqui por muito tempo. Mas para a gente tentar focar agora um pouco no cenário do Rio de Janeiro, você já falou até, mencionou a questão do bate-boca, de todos os atritos que vem acontecendo entre o secretário municipal de saúde e as forças de segurança, o secretário de polícia civil, enfim, de polícia militar, cada um de um lado. Como ter esses dois do mesmo lado? Porque eu acho que como população, quando as pessoas assistem também esse bate-boca, esse atrito, elas podem se sentir de lado. Porque elas falam assim, nenhum dos dois estão
a sensação, às vezes, que parece é que nenhum dos dois está falando ou lutando pelo cidadão. Então, como que o cidadão pode olhar para esses dois lados e ver, não, os dois estão juntos e unidos por mim, e como o município e o Estado podem atuar juntos? Olha, eu acho que no dia que os egos forem colocados de lado, né, e as ambições políticas também, nós começaremos a modificar essa questão. Obviamente que a população tem uma arma a cada 2 anos, né? Ou seja, eleição de prefeito ou eleição de governador, né? É uma arma na mão da população, mas nós precisamos tomar um cuidado, porque essa arma, a grande maioria desse voto, está submetida na mão de milícias e na mão do tráfico, né? Que manipulam essas eleições. Então o que a gente tem que ver é o seguinte, o que a gente quer? A gente quer viver numa cidade melhor? A gente quer viver numa cidade mais segura? Então nós temos que obrigar a esses atores, né, que atuam, né, na atividade administrativa, municipal e estadual, para que eles atuem juntos, né, para que eles atuem integrados, para que eles atuem de uma forma homogênea. Fora isso, o que a gente vai continuar a ver é disputa de ego, né, disputa de narrativas, né, e muitas vezes levando a mídia a tomar um lado ou a tomar o outro. Obviamente que ninguém quer ver a escola de uma criança metralhada. A minha sogra tem um projeto muito interessante, que é um projeto na Favela da Maré. Ela tem aquilo há mais de 40 anos, né, onde ela educa crianças, né. Muitas vezes eu vejo ela lá, arriada no chão junto com as crianças, porque está havendo um embate. Meu Deus. Às vezes embate de polícia com criminoso e às vezes embate de facções contra facções. Então, o que a gente precisa ter é vontade política de resolver o problema. O momento é esse. Nós já esperamos muito, já perdemos muito tempo, já perdemos muito terreno, e se nós não agirmos agora e montarmos essa força-tarefa para fazer esse enfrentamento, nós vamos sofrer as consequências. E aí volta justamente para aquilo que a gente falou no início, a sensação. As pessoas precisam ter mais sensação de segurança, né? Você precisa ter as normas precisam ser cumpridas. É o que eu volto a dizer quando eu falei da bicicleta, da motocicleta. As normas, o cidadão precisa saber que ele está regido por normas. Você não pode ter um ônibus, que é um transporte coletivo, avançando o sinal. Como é que isso é possível e não ter consequência nenhuma? Ele está transportando pessoas, está transportando vidas, ele é um profissional. Ele não pode avançar um sinal. Porque vai dar. Você está entendendo? Não pode dar. Você não pode ver uma bicicleta toda hora avançando um sinal. Você não pode ver uma bicicleta dessa elétrica, nenhuma delas para em sinal. Motoboy não para em sinal, raramente eles param. Então, quer dizer, isso tudo faz parte do contexto de organização da cidade. Faz parte do contexto urbano, e é isso que começa a modificar as coisas, que vai desde esse pequeno ato infracional até o crime mais perigoso. Quando você é leniente com um, você acaba sendo leniente com todos. Bom, Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui no nosso videocast. Tenho certeza que foi uma conversa muito esclarecedora sobre um tema muito importante. Acho que as pessoas precisam ouvir e falar mais, Sim. entender mais sobre segurança pública, não só o que a gente ouve nos jornais, mas acho que as pessoas também precisam se informar mais sobre isso. Eu, como jornalista, a gente tem muito contato aqui com os nossos ouvintes, com as pessoas que ouvem as notícias, e acho que a gente tenta até debater mais isso, porque elas precisam entender o funcionamento por trás das operações, por trás daquilo que impacta elas, que é a segurança pública. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu quero até parabenizar pelo seu livro, né? De Olho no Rio e no Brasil. E quero saber se vem outro livro por aí. São artigos que eu publiquei na imprensa, né, que é um raio-x daquilo tudo que eu penso. Né? São matérias no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, no Globo, no Dia, né? São artigos que eu publiquei no decorrer da minha vida. Então ali está o raio-x de tudo que eu penso, que é um pouquinho disso que eu conversei com vocês. Agradeço muito o convite de vocês, né? Achei que o papo foi ótimo. Quando vocês quiserem, eu estou sempre pronto para
para ouvir perguntas inteligentes e tentar responder. Ó, já se colocou à disposição, Cris, tá bom pra gente que já volta Muito. Vezes, viu? Foi uma honra, maravilhoso, né? Muito obrigada. Eu tava até pesquisando, eu falei, como eu agradecer em hebraico, toda rabá, toda... Maravilha. Foi maravilhoso, muito bom, muito Obrigado. obrigada. Bom, a gente vai ficando por aqui. Tenho certeza que foi um papo muito esclarecedor para você também que assistiu. Continue acompanhando o nosso videocast e eu te encontro no próximo. Tchau, tchau.